Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Sou o pastor Henrique Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal nós temos devocional na parte da manhã e leitura bíblica à noite. Passamos um período aí um pouquinho afastados, mas para a glória de Deus e com muita alegria no meu coração, a gente está de volta aí, vamos seguir as leituras bíblicas. Hoje, Êxodo capítulo 20, 21 e 22. Ore muito por mim, peço que vocês orem por esse projeto, por esse canal. A ideia do canal é levar conteúdo altamente bíblico, somente as escrituras, tá bom? Mais pra frente, a gente vai trazer alguns conteúdos mais teológicos para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante e vão aprender muito e vão saber tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina como ela é, tá bom? Então, se inscreva no canal se você é novo por aqui, curta, comente, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e que quer que verdadeiramente aprendam a palavra do Senhor. E eu estou aqui às 22 horas para incentivar você a ler a palavra de Deus todos os dias. É isso que vai trazer para sua família a paz que excede todo entendimento e vai trazer para sua casa a verdadeira palavra de Deus. Conhecimento bíblico nunca é demais, tá bom? Conhecimento bíblico é aquilo que vai nos levar aos pés do Senhor. Vamos lá. Êxodo capítulo 20 diz assim: Deus falou todas essas coisas. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até 1000 gerações, os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo, ficaram à distância, e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. O povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês mesmos viram do céu. Vocês mesmos viram que do céu lhes falei. Não façam de forma alguma deuses de prata nem de ouro para me representarem. Veja só. Isso é uma ordem clara de Deus e que a gente vê acontecendo nos dias de hoje também. Não façam de forma alguma deuses de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele santifiquem-me os seus holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que ele não seja exposta a sua nudez. Para que nele não seja exposta a sua nudez.
São estas as ordenanças que você estabelecerá para meu povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele lhe servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade. Se porém chegou casado, a mulher será liberta com ele. Se o senhor dele lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se porém o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero receber liberdade, o senhor dele o levará diante dos juízes. Terá de levar à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim, ele será o seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta, como os escravos homens. Se ela não agradar ao senhor que a escolheu para si como mulher, então deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o senhor dela a escolher para o seu filho, deverá tratá-la de acordo com os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e das relações sexuais. Se não prover estas 3 coisas, ela poderá ir embora, sem precisar pagar nada. Isso é Antigo Testamento, tá, pessoal? Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Contudo, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Se, porém, alguém tiver tramado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar para matá-lo. Quem ferir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for encontrado com tal pessoa em seu poder, terá de ser executado. Quem amaldiçoar o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Se pessoas brigarem e uma delas ferir a outra com uma pedra, ou com o punho, e a outra pessoa não morrer, mas cair de cama, aquela que a feriu será absolvida, se a outra se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala. Todavia, ela terá que indenizar a pessoa ferida pelo tempo que perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Lembre-se que aqui é um povo que está saindo do Egito, povo escravo que ficou 4 gerações, 400 anos mais ou menos, 430 anos, escravos, e eles não tinham leis, né? Eles não sabiam como proceder daqui em diante, e agora está se estabelecendo leis para que eles possam conviver uns com os outros. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Contudo, se o escravo se restabelecer em 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo porém nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Contudo, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Isso Jesus vai falar lá no Novo Testamento. A lei diz olho por olho. Aí Jesus vai falar assim, mas a gente tem que pagar o mal com o bem. Jesus vem completar a lei, né? Vem cumprir a lei. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá de libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá de libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá de ser apedrejado até a morte, e a carne dele não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, no entanto, o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento de redenção, poderá resgatar a sua vida pagando tudo que for exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 30 ciclos de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou cavar uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um boi ou um jumento cair nela, o dono da cisterna terá de pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o matar, venderão o boi vivo, e dividirão em partes iguais tanto o valor do boi vivo
como um animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá de fazer plena restituição, boi por boi, mas ficará com o que morreu. Você vê que até a lei, né, dos animais estão atribuindo aqui, ó. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá de restituir 5 cabeças de gado pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for surpreendido arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Se porém isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá de restituir plenamente o que roubou. Se porém não tiver nada com que pagar, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, o ladrão deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar em um campo ou em uma vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e forem roubados na casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá de restituir em dobro. Se, porém, o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá de comparecer diante dos juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar ilegalmente de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, e alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal, para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso, e nenhuma restituição será exigida. Se, porém, o animal realmente tiver sido roubado do seu próximo, este terá de fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou do animal e não terá de fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, o que tomou emprestado terá de fazer restituição. Se, porém, o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá de restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá de pagar o preço do seu dote, e ela será a esposa dele. No entanto, se o pai se recusar a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixe viver a feitiçaria. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifícios a qualquer outro deus, em vez de unicamente ao Senhor, será separado para destruição. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Não oprimam as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao clamor deles. A minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas, e os seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo de algum valor a alguém do meu povo, e algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não o emprestem visando a lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas das suas colheitas e dos seus tanques de prensar uvas. Consagre-me o primeiro primogênito de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias, a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia, entregam-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Aqui a gente vê Deus estabelecendo algumas leis, várias leis, né? Para que o povo possa
aprender a viver em comunidade agora, né? Porque eles eram escravos e agora vão aprender a viver em comunidade. É Deus estabelecendo leis para o seu povo. É Deus cuidando do seu povo. É isso que a gente tem que enxergar aqui. Deus é o Deus criterioso que cuida do seu povo. Tá bom? Tem que olhar com esses olhos. Deus abençoe e tenha uma excelente noite na presença do Senhor, se Deus permitir. Amanhã às 8h30 da manhã temos devocional para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Tenha uma excelente noite e fique na paz.